Olá, colega! Vamos trocar aqui algumas ideias em torno de uma frase interessante de Eli Goldratt, o criador da teoria das restrições. Diz assim: somente a partir da identificação de imperfeições é que poderemos conceber formas de melhorar. Não há dúvida de que todos queremos melhorar. De fato, nunca encontrei ninguém que fosse um ferrenho defensor da piora contínua. Portanto, é muito comum que as empresas se envolvam na implementação de sugestões de melhoria nas mais diversas atividades. Alguém tem uma ideia de como melhorar um produto, um processo, desenvolver um novo produto, disparar um projeto estratégico, etc. E a partir da ideia proposta, mobilizam-se recursos, dedicam-se tempo à execução da ideia. Mas na maioria dos casos, o resultado final deixa a desejar e não raras vezes gera consequências negativas que chegam a superar os efeitos benéficos. Apesar dessa formulação ser bem genérica, acredito que você possa dar algum exemplo específico que tenha vivido na prática. Como diz o ditado, o inferno está cheio de boas intenções. Sempre há dificuldades quando buscamos melhorias. É natural que o fracasso às vezes ocorra e quando ocorre pode ter um efeito didático importante. Mas se as dificuldades e fracassos tornam-se a regra em vez da exceção, é hora de perguntar por quê. Por que isto ocorre com tanta frequência? Vejamos algumas justificativas típicas normalmente oferecidas após o fato sobre o leite derramado. É que não usamos um método estruturado, não foi identificada a causa raiz, faltou liderança, faltou um controle mais rigoroso, não contamos com os recursos necessários, não tivemos tempo suficiente. Mas eu já vi vários casos em que foi usada uma metodologia, foi feita uma boa análise de causas, houve todo o apoio e controle necessário e mesmo assim o fracasso veio. Por quê? Talvez a resposta esteja na história da caneta espacial. Dizem que a NASA investiu uma soma considerável de dinheiro para desenvolver uma caneta que pudesse escrever no espaço na ausência de gravidade. Porém, os russos já haviam resolvido o problema muito tempo antes usando lápis. Quer dizer, o verdadeiro problema não era desenvolver a caneta espacial, e sim escrever no espaço na ausência de gravidade. Moral da história: desde o início, assegure-se de haver escolhido o problema correto a ser resolvido. Mas qual que é o critério que devemos utilizar para escolher o problema correto? É aí que a frase do Goldratt, mostrada no início, pode nos ajudar e bastante. Aparentemente, essa frase transmite uma atitude reativa, negativa até. Alguém poderia contra-argumentar: a gente tem que olhar o lado positivo das coisas. Partir das imperfeições somente nos levará a remediar a situação. Sejamos proativos. Há, porém, alguns pontos que devemos esclarecer para entender bem o que o Dr. Eli disse. Em primeiro lugar, a verdadeira melhoria é aquela que melhora o desempenho global, a meta do sistema de negócios, em algum aspecto relevante do mesmo. Se consideramos as melhorias de maneira isolada e pontual, o mais provável é que elas sejam contraproducentes e, portanto, não melhorias. Logo, para definir o tema correto a ser atacado, é indispensável partir de uma visão sistêmica, considerando a empresa como um todo. Em segundo lugar, quando a gente olha globalmente o sistema complexo que é a empresa, devemos reconhecer que nem tudo é igualmente importante. Necessariamente, num dado momento, o cumprimento da meta ou missão estará limitado por alguns poucos fatores críticos, talvez apenas um, que é a restrição do sistema ou o problema central. E aí está o problema correto, ou pelo menos prioritário, a ser resolvido num dado momento: a imperfeição ou limitação sistêmica que nos impede de obter mais da meta que buscamos para a empresa. Se partirmos do problema equivocado, ainda que realizemos uma implementação perfeita, seguramente o resultado será irrelevante ou até prejudicial. Mas, quando identificamos o problema correto, ainda que a solução seja implementada com certas deficiências ou lacunas, o resultado será expressivo. Portanto, a próxima vez que lhe ocorrer uma ideia ou alguém lhe propuser uma melhoria, considere, antes de mais nada, a seguinte pergunta: ok, esta é a solução, mas qual é o problema?
e tratem de identificar o problema central. Gostou do recado? Então, por favor, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus colegas. Isso é muito importante. Até a próxima!